Olá pessoal, sou o professor Fabrício. É um prazer desenvolver essa disciplina com vocês ao longo do semestre. Eu tenho certeza que vai ser um semestre muito enriquecedor para todos vocês e para mim também, que vai ser um aprendizado, transmitindo esse conhecimento para vocês de uma disciplina tão importante e fundamental para o curso de administração e para os outros cursos também, como é a administração da produção. Só para relatar, das 4 áreas organizacionais, finanças, marketing, recursos humanos e produção, esta então é uma das disciplinas do eixo duro que se fala da administração. Então, provavelmente deve ser uma das disciplinas mais importantes que vocês devem estar cursando ao longo deste semestre, né, que nós vamos desenvolver em conjunto. Então, nessa nossa primeira aula, o capítulo 1, assim como vocês podem consultar o plano de ensino da disciplina, assim como o seu cronograma, que está tudo detalhado lá e a gente já discutiu na nossa primeira aula síncrona. Nós vamos ver neste capítulo 1 a administração da produção e na sequência eu já vou passar para vocês todo o conteúdo que a gente vai desenvolver. Então, neste primeiro capítulo, nós vamos fazer uma breve introdução, né, do que é a administração da produção e operações, como que ela funciona, como ela é organizada. Então, dentro dessa disciplina, eu não espero esgotar o assunto, obviamente que vocês vão poder fazer isso em outras disciplinas ou até em uma pós-graduação, mas o meu intuito é de passar o máximo de conteúdo possível dessa disciplina, que é fundamental para o desenvolvimento das estratégias das organizações. E depois nós vamos ver no segundo aqui por que a administração da produção é importante em todos os tipos de organização. Nós vamos passar em detalhes tudo isso. Administração 3 e 4. Administração da produção em organizações menores e organizações sem fins lucrativos. Vocês vão ver que é totalmente diferente gerenciar produção e operações em uma empresa grande, de médio e grande porte, e em empresas pequenininhas e também organizações sem fins lucrativos. E vocês vão ver que é diferente a forma de gerenciar, mas que todos os tipos de organizações elas necessitam ter uma carência tremenda de adotar técnicas de produção e operações para conseguirem êxito no mercado. Os 5, vocês vão ver a nova agenda da administração da produção, o que tem sido discutido hoje em dia, né, o que é de mais moderno de administração da produção, quais são as variáveis que impactam diretamente a produção e operações das organizações. No item 6, processo de input, entrada, transformação e output, saída, vocês vão perceber que todo processo produtivo, seja de um produto ou de um serviço, ele tem uma entrada, tem um processo de transformação e tem uma saída. E isso que vai separar as empresas que têm êxito no mercado e conseguem ter sucesso e das que não têm. Empresas que conseguem crescer e ter uma vida perene e interessante das empresas que quebram. No item 7, vocês vão ver que os processos de produção têm características diferentes e isso deve necessariamente ser levadas em consideração. Vou passar isso para vocês em detalhes. O que os gerentes de produção fazem? Né? Pinta a dúvida, mas eu quero, então, gostei da disciplina, quero me aprofundar sobre o tema, mas o que realmente eu vou fazer? Vocês vão ver o que é necessário o gerente de produção ter, tá? Só lembrando que as outras áreas organizacionais de marketing, finanças e recursos humanos dão um suporte grande também para a produção e operações, tá? E vocês também têm que executar o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar. Isso também é fundamental dentro da administração da produção. E no item 9, já terminando o conteúdo, a administração da produção afeta a sustentabilidade ambiental, ou seja, todo projeto de produção necessariamente, se você for pensar em abrir um negócio, desenvolver um produto ou serviço, vocês têm que pensar na sustentabilidade ambiental. Hoje o mercado não suporta mais receber um produto ou um serviço que agrida o meio ambiente. Então, necessariamente, questão ambiental tem que estar relacionada com o processo de produção. E, por final, para ser um bom gerente de produção, o que é necessário? Né? Nós vamos trabalhar com isso em detalhes.
A bibliografia aí, como vocês já devem ter observado no nosso plano de ensino, eu utilizo como referência esse livro, que é o livro mais utilizado no mundo inteiro, tá, de administração da produção, e ele está disponível na nossa biblioteca digital com acesso de todos vocês. Iniciando o nosso debate, então, com o primeiro item, introdução, que é a administração da produção. Queria que vocês refletissem sobre isso. O que é a administração da produção? Para que serve a produção em uma empresa? Todas as empresas têm uma área de produção. O que a administração da produção tem a ver com vantagem competitiva e como as empresas poderiam usar a administração da produção e operações para saírem bem no mercado tão competitivo? Dê uma refletida sobre isso e a gente vai discutir. Eu vou trazer em detalhes a importância de todos esses itens ao longo deste conteúdo. Tá? Só fazendo um breve link, que essa administração a disciplina de administração da produção, ela faz um link direto com a disciplina de estratégia também. Então, para quem fez a disciplina de estratégia, vai perceber claramente o quanto a administração da produção ela dá suporte às estratégias organizacionais. Sem uma boa administração da produção, estratégia nenhuma vai conseguir atingir o objetivo das organizações, tá? Notadamente porque hoje as empresas precisam de buscar uma vantagem competitiva. Que é uma vantagem competitiva? É o que eu tenho que o meu concorrente não tem. Então vocês vão ver ao longo dessa disciplina, pautada principalmente nos 5 objetivos de desempenho, lembrem disso, 5 objetivos de desempenho, que é qualidade, rapidez, confiabilidade, custo e flexibilidade. Através desses 5 objetivos de desempenho, as organizações elas conseguem se diferenciar dos seus concorrentes e, assim, conseguem ter uma vantagem competitiva e serem duradouras no mercado. Então, fazendo uma breve provocação também, pensem vocês, desde quando existe a administração da produção e operações? Será que começou recentemente? Como a administração é um curso relativamente novo, será que a administração da produção e operações também é recente? Pensem nisso, desde quando existe a administração da produção e operações? Então, as próximas 3 imagens que eu vou trazer para vocês, ela reflete muito bem. Desde quando existe a administração da produção e operações? Desde sempre. Desde quando? Desde os homens das cavernas, desde que existem gente no mundo. Ou seja, desde os homens das cavernas, eles já desenvolviam de forma empírica e arcaica algumas técnicas de administração da produção e operações. Né? Os homens das cavernas eles precisavam de pensar em deixar a sua habitação aquecida, eles precisavam de pensar em fogo, eles precisavam de desenvolver estratégias de coleta de alimento para suas famílias. E tudo isso de forma arcaica e empírica eles utilizavam e dominavam algumas técnicas de produção e operações. Né? Então, assim, pensando na matriz entrada, processamento e saída, no alimento, ele tinha que pensar como eu vou ter que coletar os meus insumos. Carne, por exemplo, matar um animal, aí eu precisava do fogo para transformar isso em um alimento, em um resultado, em um produto. Então, desde quando existe a produção e operações? Desde sempre. Isso foi evoluindo ao longo dos tempos. Está aí uma imagem das pirâmides do Egito, que já é uma construção moderna, né? Que naquela época foram utilizadas várias técnicas de engenharia extremamente modernas que perduram até hoje. Então, só para lembrar, e vocês vão ver isso de forma bastante patente, que ao longo dos tempos e até hoje, atualmente, de forma contemporânea, a produção e operações ela precisam de suporte técnico, de suporte informacional, de processos de informação do mercado, para desenvolverem produto, serviço ou resultado que consigam atender a demanda dos clientes e atender às suas expectativas. Outra construção importantíssima do Império Inca, em Machu Picchu, no Peru, né, que até hoje ela surpreende pela sua beleza e pela dinâmica e a forma com que foi construída, até hoje é um grande mistério. Mas o que se sabe certamente é que os povos daquela época já dominavam técnicas de produção e operações
para desenvolverem essas construções. Outra que surpreende é o Coliseu, né, que está em Roma, né, um local extremamente visitado por turistas e que até hoje surpreende, né, o Império Romano como conseguiu desenvolver uma estrutura e um resultado tão interessante como o Coliseu, né? Até hoje desenvolve-se projetos fazendo uma relação de obras recentes com o Coliseu e ainda o Coliseu, ainda assim, consegue ser mais eficiente do que muitas obras recentes. Isso mostra que técnicas de produção e operações já eram dominadas naquela época, né, e já eram colocadas em prática. O que há de diferente é que hoje a gente consegue registrar tudo. Naquela época o conhecimento geralmente estava na cabeça das pessoas. Por isso que eu já adianto aqui da importância de registrar a informação para que os gerentes de produção possam tomar decisão. E essa figurinha, ela mostra em detalhes o que nós vamos ver ao longo dessa disciplina, tá? Então, ratificando o que eu disse no início do nosso conteúdo, todo o processo de produção, ele tem uma entrada, ele tem um processo de transformação e uma saída. O que estão nos recursos de entrada, do lado mais esquerdo dessa figura? Recursos transformados e recursos de transformação. Então, o que é isso, recurso transformado? Podem ser materiais, informações e clientes, ou seja, o que pode ser transformado em outra coisa? Materiais, por exemplo, uma madeira se transforma numa cadeira, né? Um tijolo se transforma em estrutura para uma casa. Informações, um contador pega a informação do seu cliente e transforma em um imposto. Uma empresa de consultoria de marketing, por exemplo, levanta informações do mercado, transforma isso em uma informação para a empresa tomar uma decisão quanto aos seus clientes, estratégia de marketing, por exemplo. E os clientes? Os clientes podem ser transformados? Sim, os clientes podem ser transformados. Se eu vou num cinema, por exemplo, eu chego de uma forma, quando eu estou assistindo o filme, eu estou sendo transformado, e quando termina o filme, isso é o resultado, a saída. Ou seja, eu fiquei feliz ou não, satisfeito ou não com a prestação do serviço, não só do filme, mas toda a prestação do serviço que aquele cinema ofereceu. E para eu transformar os recursos transformados, eu preciso dos recursos de transformação, que está embaixo da primeira setinha. Instalações e funcionários, ou seja, lá no cinema eu preciso de uma instalação, né, um ambiente em si, as cadeiras, e eu preciso de funcionários para direcionar onde vai ser o filme, como que vai ser, as pessoas que estão por trás ali dos bastidores, que vão ligar o filme, né? Um cliente, por exemplo, que foi transformado, uma pessoa que foi no médico, ele chegou com um problema, o médico conseguiu resolver o seu problema. Então ele chegou de um jeito e saiu de outro. O que esse médico vai precisar? Ele vai precisar do seu consultório, que são as instalações, e vai precisar de funcionários também que vão dar suporte. Com todas essas informações em mãos, quais são os meus recursos de entrada? Quais serão os meus recursos transformados? E os meus recursos de transformação? Lembrem disso, antes de abrir e desenvolver qualquer negócio, eu preciso de projetá-lo. O que é um projeto? Tudo que antecede um processo de produção. Tá? Então não adianta você só ter uma excelente ideia e identificar uma grande oportunidade. Antes de lançar no mercado, é importante desenvolver projetos. Nós vamos ter 3 aulas específicas para isso. Com o projeto feito, tudo bonitinho, todas as etapas, é viável o projeto, aí sim passa para a produção, que vai transformar os recursos transformados em um resultado que é a saída. E, obviamente, no desenvolvimento aqui, a produção sempre necessariamente vai buscar melhorar os processos de produção, capacitando, pegando as informações e melhorando o seu produto ou serviço. E o resultado disso, espera-se que a produção consiga agregar valor para os clientes, e isso num processo de retroalimentação, de direcionando as operações e sempre as entregas, que é o planejamento e controle da produção, que é a última etapa que nós vamos ver nessa disciplina. Então, assim, terminamos a nossa primeira etapa da nossa disciplina e já nos encontramos no nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.